Saudade de vocês. Você tá com saudade de mim não, né? Você estava não, eu tô todo dia aqui sem sentir falta. Que Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus pela vida de cada um. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. O Senhor, Ele trabalha de uma forma que Ele nos surpreende. E o seu amor nos constrange. O amor de Deus nos constrange. A fidelidade de Deus nos constrange. E eu quero aqui iniciar, aleluia, essa live para você. Para falar para você que o Senhor, Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou sonhamos. Sim. Quando é para a promessa de Deus se cumprir, o Senhor, Ele, aleluia, faz o céu se mover ao nosso favor. E o Senhor falou comigo algo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estava em um momento de aflição. Eu estava passando por uma tristeza muito grande. E eu perguntei a Deus o porquê eu estava passando pelaquela aflição. Era 4 horas da manhã. A gente se levantou e fomos para um ponto de Topic, aonde a Topic passava exatamente às 5h05. Eu estava com toda a minha família e ali eu estava esperando a Topic passar para nos pegar. E a gente estava em um frio de 3 graus, esperando no meio da rua, em uma cidade a qual nós não conhecia. E para quem mora lá, falou para mim que naquele ponto onde a gente estava era muito perigoso. Parou-se um carro com 3 homens e uma mulher. E eles ficaram ali conversando com a gente. E ficaram muito tempo. Ele falou com uma mulher de um hotel ali. E ele disse assim, ela pode ficar com as crianças aí dentro porque é perigoso. E ali a mulher falou, pode sim. Eu entrei, meu esposo ficou esperando a van, a Topic, pra gente ir pra subir a montanha pra ver a neve. Em uma promessa que Deus tinha feito a nós há mais de 3 anos. E quando eu entro em contato com a agência, quando eu entro em contato com o guia, eles não me respondem. Entrei em contato com as pessoas que estavam no grupo e perguntei se eles tinham passado lá. Não, ainda não passaram. Ah, passaram agora. E eles seguiram viagem e nos deixaram. Ou seja, se esqueceram de nós. E nós só tínhamos sábado para ver a neve em uma promessa que Deus nos fez. E eu comecei a chorar no meio da rua. Isso era mais ou menos 5h30 da manhã. E eu disse, Deus, o porquê? Se o Senhor nos trouxe até aqui, é um sonho, é uma promessa que Deus está cumprindo na nossa vida. O porquê que tem essa grande peleja e essa grande batalha? E o Senhor falou assim para mim, existe uma grande diferença entre sonho. E existe uma grande diferença entre promessa. Sonho é quando você se programa. Sonho é quando você trabalha para aquilo ali ser realizado. E promessa é quando eu falo. Faço acontecer independente da sua possibilidade. Aleluia. E eu disse assim, o Senhor me ama. Isso no meio da rua. Aí, se o Senhor me ama, faça aquela Topic parar. Aí o Senhor disse assim, você não está lutando. Você não está lutando
contra carne nem contra sangue. Mas existe uma potestade que está querendo impedir de acontecer a minha promessa. Guerrei. Isso eu ligando para a agência, eles tinham esquecido de nós. Nós estávamos na hora certa, chegamos antes do horário. E eu sei que o Senhor mandou eu guerrear. Tiago no meio da rua orando de um lado e eu orando do outro. Quando o nosso telefone toca, porque Deus levanta 2 mulheres lá dentro da Topic e diz, vá buscar a família. Você vai frustrar com os sonhos da família, pessoas que nós nem conhecemos. Quando o guia liga para mim e diz, onde é que vocês estão? Eles estão no local, esperando vocês. Esse é porque houve um erro nosso, nós não podemos ir buscar vocês, mas peguem um Uber e venham até aqui. O Senhor parou o homem. Mas existia uma guerra espiritual muito grande por detrás. E a guerra espiritual foi para que a promessa de Deus não se cumprisse. Existe uma diferença entre sonho e promessa. Sonho é algo que você sonha, que Deus lhe dá ali condições para realizar. Mas promessa é quando Deus fala, aleluia, que vai fazer na sua vida, dependente das suas condições. E o Senhor disse assim, chegou o momento de tu guerrear e usar a tua fé. E nós começamos a guerrear. E eu disse, Senhor, se o Senhor me ama, faça aquele homem parar aquela van. Faça ele não seguir viagem. Eu te peço aqui, Senhor, nesta madrugada, o frio, minha irmã, um gelo. E o Senhor fez. E os planos de Deus não são frustrados, porque aquilo que Deus promete, ainda que o inferno ele se levante, Deus faz acontecer. Ainda que o inferno não queira, Deus faz acontecer. Sabe por quê? Porque quando Deus determina, está determinado. Aí sabe o que é que o Senhor disse? O Senhor disse, filha, tá vendo o porquê das lutas para as promessas se cumprir? Assim é no mundo espiritual. Toda vida que é por uma promessa se cumprir na vida de alguém, é esta luta. Eu me vi, irmãs, lutando com o inimigo. Eu me vi guerreando naquela madrugada com o próprio inimigo. E o Senhor começou assim a abrir a minha visão e disse, é assim, minha filha, a guerra, aleluia, no mundo espiritual, para as promessas se cumprir, na vida daqueles, aleluia, que eu prometo, porque o mundo espiritual, ele é real, mas a última palavra, quem deu foi Deus, e ele determinou, e aconteceu, e o inimigo teve que ver a mão do Senhor fazendo, e eu quero dizer para você aqui, o inimigo vai ter que ver a mão do Senhor operando na tua vida, o inimigo vai ter que ver a mão do Senhor operando nesta causa, o inimigo vai ter que ver as promessas de Deus se cumprindo na tua vida, porque ele queira ou não queira, aleluia, vai se cumprir o que os céus determinou para acontecer, aleluia. Foi uma luta muito grande, mas os céus, aleluia, é quem dá vitória. E o Senhor manda dizer para você, a luta intensificou, mas eu darei vitória. A luta aumentou, mas eu darei vitória. Aleluia, sabe por quê? Porque o que eu prometo, assim eu faço acontecer, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Isso foi só uma coisinha das coisas que aconteceram para a promessa de Deus, aleluia, não se cumprir. Mas eu tinha certeza que a mão do Senhor, aleluia, iria mover o que fosse preciso ser movido, mas ia se cumprir. Porque ao sair de casa, olha, irmãs, quando nós fomos viajar na quarta-feira, a minha Axa Raab, de 4 anos, amanheceu vomitando. A menina foi dormir boa e acordou doente. Nós fomos para Fortaleza 385 quilômetros. A menina vomitando e com febre. E eu disse, meu Deus, eu cheguei lá no aeroporto arrasada. A minha vontade e a vontade do meu esposo era de desistir. E o Senhor disse, filha, não desista. Quando o avião levantar, que você sair do território de Fortaleza, sua filha será
curada. Porque existe uma potestade territorial que está querendo impedir as promessas de Deus. Uma irmã que eu nem conheço mandou no meu privado, leve toda a documentação. Antes de nós entrar, meu esposo levou a documentação no celular. Cadê a documentação não passar? Só que Deus tinha me avisado, então eu peguei a documentação do passaporte dele e coloquei dentro da minha bolsa. Por quê? Porque Deus estava no negócio. Levantamos voo. Quando levantamos voo, minha filha ficou boa. Até hoje está boa. Vocês acreditam, aleluia, no mundo espiritual e na ação maligna? Porque tinha tudo para não acontecer. Você poderia dizer, não, Deus não está no negócio não. Quanto mais o inimigo se levanta, pode ter certeza que Deus está dentro da situação. Pode ter certeza que Deus está dentro do negócio. O inimigo se levanta para você desacreditar daquilo que Deus falou. Mas eu quero dizer para você, confia, porque aquele que te prometeu, aquele que te falou, ele vai sustentar a sua palavra, ele vai cumprir com a sua palavra, porque ele é fiel para fazer infinitamente mais. Para fazer infinitamente mais. Sabe o que foi que aconteceu, irmãs? A glória de Deus é muito gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Nós levamos 4 malas. 3 malas vieram quebradas. Ai, e eu glorificava a Deus. Aí eu disse, meu Deus, o que é isso? Que essas malas estão tudo se quebrando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que a empresa, aleluia, que nós fomos, ressarcia o dinheiro da mala quebrada, tá entendendo? A gente ia lá no guichê, eles davam o valor da mala para nós. Aí o Senhor falou assim, minha filha, eu estou devolvendo para você o dinheiro da mala que você gastou. Até aquilo que vem para tentar atrapalhar, acaba ajudando, acaba contribuindo, acaba cooperando. Deus está dizendo, não se desespere, não se desespere, não se desespere, porque eu sou Deus que vou pegar a situação que era para trazer prejuízo e vou transformar em quê? Em bênção. Vou transformar em vitória. E eu entendi que Deus estava no negócio. Eu tranquilizei o meu coração e sabia que o Senhor estava trabalhando, que o Senhor estava agindo, que o Senhor estava fazendo. Sabe por quê? Porque a gente não precisa, aleluia, ver. A gente precisa entender que dentro do propósito, aonde Deus nos colocou, até aquilo que vem contra nós, acaba contribuindo, aleluia, ao nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu precisava contar isso para vocês. Isso aqui é só uma parte do que Deus fez, do que Deus operou. Tem muito mais coisas, mas eu quero entregar algo da parte de Deus aqui para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes nós vamos ter que largar o cântaro. É sim. Nós vamos ter que largar o cântaro. Glória a Deus. Nós estamos apegados com coisas pequenas. E tem coisas pequenas que nós estamos apegados, que nos impossibilita, aleluia, de ver e viver coisas maiores da parte do Senhor. E o Senhor lhe trouxe hoje aqui para dizer para você, você vai viver coisas maiores da minha parte na tua história. Você vai viver coisas maiores da minha parte, aleluia, na tua vida. Mas você está preparada, aleluia, para abrir mão, aleluia, do cântaro? Você está preparada, aleluia, para abrir mão daquilo que você acha que é útil, mas não é útil? Aleluia. Porque tem coisas que nós estamos apegados, achando que tem utilidade e muitas das vezes não tem utilidade. Aleluia. E o Senhor falava comigo. Aleluia. É tempo de abrir mão do cântaro. O que o cântaro é no mundo espiritual que o Senhor falou comigo? O que é pequeno.
Aleluia. Muitas das vezes estamos apegados ao que é pequeno e não conseguimos enxergar, aleluia, o que Deus tem reservado para nós, que é muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês lembram de Gideão? Que o Senhor mandou Gideão quebrar o cântaro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E através do cântaro quebrado, o Senhor deu vitória ao seu povo. Muitas das vezes, nós vamos ter que abrir mão daquilo que estamos carregando para viver o grande de Deus na nossa história, para viver o grande de Deus na nossa vida. E o Senhor lhe trouxe aqui hoje, aleluia, para dizer para você, aleluia, você não vai viver, aleluia, no pequeno. Você não vai viver, aleluia, abraçado com o cântaro. Mas você vai viver com o grande. Aleluia. Você vai viver com o que eu vou trazer. Mas é necessário, aragarra sobre calabás, aleluia, se desprender daquilo que não serve mais. Assim te diz o Senhor. Arabaraba sobre calabás. Aquilo que não serve mais, eu não vou arrancar da tua mão. Aleluia. Tu vai precisar, aleluia, tirar. Tem coisas que eu tiro, tem coisas que eu arranco, mas tem coisas que cabe a você fazer. Tem coisas, arabarra sobre calabás, que é você, aleluia, que tem que se posicionar e agir. Anágia, sube anágia. Então, você vai se livrar do que não presta. E eu vou trazer aquilo que eu tenho para você, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outra coisa que Deus falou comigo e eu preciso entregar aqui. Aleluia. Não se preocupe com o que acabou. Aleluia. Não se preocupe com aquilo que cessou. Tem coisas que o Senhor permite se acabar para nos entregar algo maior. Nós estamos acostumados com coisas tão pequenas que quando elas saem do nosso controle, nós achamos que é, aleluia, o fim da nossa vida, que é o fim da nossa história. Nós achamos que não tem mais jeito nenhum. Nós achamos que vamos morrer no deserto. Só que em Gênesis, aleluia, 21, versículo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu a Agar comida e um odre cheio de água, e pôs o menino nos ombros dela, e mandou que fosse embora. Aleluia. E Agar foi embora andando sem direção. Aleluia. Pelo deserto de Beceba. Você vê aqui que do nada tudo se fecha para Agar. Do nada, aleluia, o que ela tinha, ela passa a não ter. Muitas das vezes nós não entendemos, aleluia, o porquê a luta, ela veio de uma forma tão feroz na nossa vida e na nossa história. Mas existia um propósito de Deus dentro daquela situação. O que ela saía, aleluia, em suas mãos, na casa de Abraão, era um menino nos ombros, aleluia, o odre e o pão. Tudo limitado que Abraão deu a ela pela mão do homem. E tem coisas, aleluia, que o homem nos dá e que é limitado. Mas aquilo que Deus nos entrega não é limitado. Você vê que Abraão coloca o menino no ombro de Agar. E tem muito peso sobre os teus ombros. Porque você colocar uma criança no seu ombro, uma criança, dependendo da idade dela, é pesada. Aleluia. Ou seja, todo o peso estava sobre os ombros de Agar. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muito peso nos teus ombros.
Tem muito peso que você está carregando, mas o Senhor está vendo. Tem gente que era para ajudar, mas em vez de ajudar, fechou a porta. Aleluia. Abraão como pai, aleluia, era para ter ali se posicionado na visão, né, de Agar. Quantos questionamentos Agar não fez dentro dela? Mas existia um propósito de Deus. Abraão tinha, aleluia, orado antes, porque o coração dele, aleluia, pesou sobre aquela situação. Mas o Senhor fala com Abraão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Deus iria cuidar de Agar. Eu não sei o que colocaram sobre os teus ombros, mas eu quero dizer para você que aquilo que está pesando hoje nos seus ombros, aleluia, o Senhor manda dizer que vai transformar em vitória. O que era pesado nos ombros de Agar se transformou em vitória, porque o Senhor ouviu o choro de quem? Do menino. Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisas que colocam nos nossos ombros, aleluia, como peso, mas Deus vai tornar aquilo que foi colocado nos seus ombros como peso em vitória. Louvado seja o nome do Senhor. O peso que colocaram sobre os seus ombros não vão atrasar os seus passos. O Senhor diz assim, diga para ela, que o peso que colocaram sobre os ombros dela não vai atrasar os passos dela. Aleluia. Pelo contrário, aquilo que colocaram sobre os seus ombros vai lhe dar, aleluia, grandes frutos. Sabe o que acontece? A água acaba, o pão acaba, mas o Senhor tinha algo grande para entregar para aquela mulher dentro daquela prova. E o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer para você, eu tenho algo grande para te entregar dentro desta prova. Eu tenho algo grande para colocar nas tuas mãos dentro dessa situação. Eu tenho algo grande. Aleluia. Para fazer na tua vida. Você pensa que ela ia viver à sombra da história de alguém? Não. Ela ia viver uma história que Deus tinha para ela. Tem gente achando que você vai viver à sombra da história de alguém. Tem gente que acha que você só vai crescer, aleluia, se aquela pessoa falar de você para alguém. Ou se aquela pessoa, aleluia, te der a mão. Independente dela falar ou não falar, Deus vai te dar crescimento. Sabe por quê? Porque é uma promessa de Deus na tua vida. Mas tu se sente tão minúscula diante, aleluia, da promessa. E o Senhor está dizendo, você não precisa se sentir inferior diante do que eu te prometi. Porque eu sou grande para fazer acontecer. Você é do tamanho, aleluia, daquilo que eu prometi para você. Ou seja, você é do tamanho da promessa. Não se sinta, aleluia, pequena. Não se sinta inferior. Sabe por quê? Porque aquilo que os outros não fizer, Deus faz. Deus coloca pessoas, aleluia, como pontes na nossa vida. Mas se não tiver ninguém, não vai deixar de acontecer porque não teve ninguém. Deus vai fazer acontecer. Eu quero que você entenda que o que Deus vai fazer, independente se o homem cooperar ou não, Deus vai fazer. Independente se o homem ajudar ou não, Deus vai fazer. Sabe o que o Senhor manda eu te entregar? O Senhor manda eu te entregar e o Senhor manda eu dizer assim, diga para ela que ela não é refém ao homem. Diga para ela que ela não é refém ao homem. O que isso significa? Qual é o peso dessa palavra? Eu vou dizer o peso dessa palavra. Você não é refém ao homem, ou seja, se o homem fizer, aleluia, ou não fizer, você não é refém a ele. Por quê? Porque ele vai fazer acontecer. Ele vai fazer acontecer. Nós temos a mania de colocar na nossa mente que se fulano não fizer, se Beltrano não abrir ou falar, não vai acontecer. Deus usa pessoas, sim. Mas se as pessoas não quiserem ser usadas por ele, ele faz acontecer do mesmo jeito. E o Senhor manda dizer para você, descanse o teu coração, minha filha, porque eu vou fazer acontecer da mesma forma. Descanse o teu coração, minha serva, porque vai se cumprir conforme a minha vontade. Eu te prometi a promessa.
E eu velo para cumprir, aleluia, a minha palavra. Você vai viver o que saiu da minha boca. Você contemplará com os seus olhos o que foi falado por mim. Não será promessas, aleluia, só promessas, mas você verá o cumprimento delas, porque aquilo que eu falo, aleluia, são decretos estabelecidos sobre a tua vida. Oh, riagarra sobre calabás, diz o Senhor. Aquilo que eu falo são decretos estabelecidos sobre a tua vida. Eu preciso entregar aqui. E eu quero que você escute. Aleluia. Eu quero que você escute o que o Senhor está falando com você. Abra os teus ouvidos. Aleluia. Abra a tua mente. Deixa a palavra entrar dentro do teu coração. Quando o Senhor, aleluia, falou comigo que independente do homem, ele vai fazer acontecer e que você, aleluia, não depende do homem, mas depende do Senhor. O Senhor trouxe à minha memória o paralítico que foi levado por 4 amigos. Aleluia. O Senhor usou pessoas para levar ele até Jesus. Mas lembra do paralítico do tanque de Betseba? 38 anos não tinha ninguém para levá-lo. Mas ele andou. O cego. O paralítico. Ai, Jesus, minha mente. Lembra do paralítico? Aleluia. Do tanque de Betseba. Não tinha ninguém para levar. Aleluia. Mas, aleluia, ele também, aleluia, andou. Sabe por quê? Porque o homem fazendo ou não, Jesus faz. E o Senhor manda dizer para você, independente se o homem vai fazer ou não, eu, o Senhor, aleluia, vou fazer. Deus usou 4 amigos para levar um paralítico. Aleluia. E teve um paralítico que não foi levado por ninguém. E Deus também fez ele andar. O que é que o Senhor está dizendo para você? Aleluia. Eu sou o Senhor, que independente do homem fazer ou não, eu faço acontecer. João 5, aleluia, está a história do paralítico. Aleluia. Jesus, versículo 6, Jesus viu o homem deitado e sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou, você quer ficar curado? Ele respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando as águas se mexem. Ele não tinha ninguém para fazer nada por ele. Aleluia. Mas Jesus fez. Você pode até dizer, aleluia, você pode até dizer, Senhor, eu não tenho ninguém. E quem é para fazer não faz. Aleluia. Quem é para ajudar não ajuda. Independente se querem ajudar ou não, Jesus é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus é. Aleluia. E Jesus faz acontecer. E sabe o que é que o Senhor manda dizer para você? Eu vou fazer acontecer. Eu vou operar o que ninguém está esperando. Sabe por quê, irmãs? Eu vou ser bem clara no que Deus está falando. Tem pessoas que acham que a gente depende dela. Tem pessoas que acham que nós dependemos dela. E nós não dependemos de ninguém. Nós dependemos inteiramente do Senhor. Aleluia. Você acha que não teve pessoas que poderiam ajudar? Teve. Mas não ajudou. Porque tem pessoas que estão focadas mais em si do que no próximo. E tem gente que diz assim, se eu não fizer, não consegue. Porque Deus conhece o coração do homem. Só que quem fez na vida dele foi Jesus. E quando Jesus fala, a glória é dele. O respaldo é dele. Tem gente que olha para você e diz assim, não vai conseguir porque eu não vou falar. Eu vou ser sincera com o que Deus está falando, eu não vou botar filtro não. Eu vou falar exatamente como Deus está mandando eu falar. Tem gente que olha para você e diz assim,
Se eu não fizer, ela não consegue. Se eu não ajudar, não vai a lugar nenhum. E o Senhor, sabendo disso, o Senhor endurece o coração para não fazer mesmo. Lembra de Faraó? Que o Senhor endureceu o coração? Sabe por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas o Senhor mostra que ele fazendo ou não, ele faz. Que ele fazendo ou não, ele é. E o Senhor manda dizer para você: não se preocupe. Eu vejo alguém aqui que o Senhor me mostra com o coração como se tivesse trancado. Mas não é trancado para receber a palavra, não. É como se fosse espremido. É como se tivesse com medo. Porque ela se sente assim, se não fizer, não tem como eu conseguir. E o Senhor manda dizer para você, se não fizer, você vai conseguir. Se não fizer, vai acontecer. Sabe por quê? Porque a sua dependência não está no homem. A sua dependência tem que estar naquele em quem você confia, que é o Senhor. O Senhor está dizendo, descansa teu coração. Porque eu, o Senhor, vou fazer. Eu, o Senhor, vou fazer. Descanse o teu coração, porque eu, o Senhor, vou operar. Você não vai ficar à mercê do homem. Mas você dependerá de mim. Você dependerá de mim. A porta se fechou. Eu tenho algo maior para abrir na tua vida. E é grande. Você pode não estar entendendo agora. Mas quando as coisas começarem a acontecer, aleluia, eu, o Senhor, vou fazer você enxergar o porquê aconteceu dessa forma. Tem espaço, tem ambiente, aleluia, que não vão suportar o que você carregará. Porque é grande, aleluia. Eu, o Senhor, estabeleci sobre você a promessa. E eu me responsabilizo para que ela seja cumprida. Descanse teu coração, porque eu executarei. A porta se fecha para H, mas uma porta maior se abre. E eu não estou aqui para pregar sobre H, mas eu preciso colocar, aleluia, essa passagem para você entender o que Deus vai abrir na tua vida. Você vê que ela dependia de tudo, de Sara e de Abraão. Quando a porta da casa se fecha para H, ela ganha a liberdade, a carta de euforia. Aleluia. Nem toda porta fechada é ruim. Tem coisas que parecem ser ruim, mas no final você entenderá o porquê que Deus fechou. Mas Deus estava abrindo uma porta maior. Lá no deserto, fontes, Deus entrega a ela.
Porque o que Deus tinha para a vida dela era grande. Eu quero que você entenda, você acha que Deus tem coisas pequenas para a tua vida? Você acha que você vai viver na margem para sempre do rio? Não. Chegou o tempo, aleluia, de você entrar para dentro e de viver coisas maiores da parte de Deus. Nem tudo que parece ser perda é perda. O Senhor manda dizer para você, nem tudo que parece ser perda é perda. O que para ela parecia que era perda, aleluia, ela não imaginava o que estava preparado para a sua vida. Tem pessoas aqui que o Senhor fala comigo, que nem imaginam o que Deus preparou, que nem imagina o que elas irão viver dentro do que Deus tem preparado. Aleluia. Tem gente aqui que o Senhor me mostra que já perdeu a esperança. Aleluia. Tem gente aqui que o Senhor me mostra, aleluia, que está fraca espiritualmente, sem fé, sem perspectiva de nada. Aleluia. E sabe o que o Senhor fala comigo? E ecoa dentro de mim. Ela nem sabe, nem imagina. O que eu tenho preparado para ela. O que eu tenho reservado para ela. Perdeu a esperança. Não quer mais sonhar. Quer abrir mão de tudo, quer parar. Acha que o tempo parou para ela e que ela não vai viver e que não vai dar tempo. Mas ela se esqueceu que as minhas promessas não envelhecem. Eu estou mudando o tempo. Eu estou mudando o tempo. Aleluia. E quando o Senhor falava que estava mudando o tempo, eu vi uma ampulheta. Não tem quando a areia acaba da ampulheta e é virada? Aleluia. O que para você acabou, para Deus é o início. O que para você acabou, para Deus é o início. E o Senhor manda dizer para você, não é sonho, é promessa. Sonho é aquilo que você quer, promessa é aquilo que eu decreto. E quando o seu sonho se transforma em promessa, o céu se move para fazer acontecer. E o Senhor manda dizer, tem muitos sonhos aqui, aleluia, que não são sonhos, são promessas. E eu, o Senhor, vou estabelecer. Eu, o Senhor, vou fazer. Eu, o Senhor, vou cumprir. Eu, o Senhor, vou operar. Eu, o Senhor, vou fazer acontecer ainda aqui para você. Pareça, aleluia, que é o fim.
Pareça que não tem mais jeito. Pareça, aleluia, que é impossível. Mas eu digo para ti, filha, não é impossível. Ariaga sou minha raça. Arabá sobre andereire arrasere camanagarras e andere arabás. Porque eu sou o Senhor, que tenho planos grandes para você. Planos maiores que os seus. Digo para ti que você não será frustrada diante do que eu estabeleci sobre a tua vida, diante do que foi falado. O homem engana, mente, mas todavia eu, Senhor, não minto e não engano. Acaso eu te falaria, te prometeria e não cumpriria? Eu, o Senhor, vou cumprir na tua vida. Não menti para você. Arabarra sobre calabás. Eu farei acontecer. E você viverás. E verás com seus próprios olhos, diz o Senhor. Não menti para você, diz o Senhor. Por que o Senhor está falando isso? Porque tem alguém aqui que diz, Senhor, o Senhor mentiu para mim. O Senhor diz, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Eu cumprirei. Adaiá sobre calabás. Eu preciso entregar algo aqui, irmãs. Deus já me deu essa mesma visão aqui já 3 vezes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu preciso falar. Eu não iria falar, mas eu preciso falar o que Deus me mostrou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãs, eu via como se fosse uma noiva. É a noiva de Cristo. Não. Talvez você diga, né? A noiva de Cristo é a igreja. Não. É não. Eu vou dizer o que é. Eu via como se fosse uma noiva. Linda. Um vestido muito bonito. Eu não sei qual é o tecido, mas é como se fosse aquele tecido acetinato. O modelo do vestido assim. O vestido bem, não era tão de princesa, mas também não era tão justo. E eu vi a mão dessa noiva quando a aliança era colocada no dedo dela. E 3 vezes o Senhor me mostrou essa mesma visão aqui. Aleluia. Só que quando o Senhor me mostrava, o Senhor falava, aleluia, diga para ela que o tempo, aleluia, que ela acha que acabou, que ela acha que não vai mais acontecer, que ela acha que não vai mais viver, que ela acha que não é mais, aleluia, capaz de ver com os olhos dela esse sonho. Eu sou Deus que hoje estou confirmando, aleluia, na vida dela, que ela não só vai viver, como eu, o Senhor, aleluia, vou dar a ela a festa, o vestido,
Se prepara. Aleluia. Porque a promessa não envelheceu. Ela continua de pé. E eu, o teu Senhor, sondo o desejo do teu coração. Ah, mas eu não tenho ninguém, tá tão difícil. Eu, o Senhor, reservei para você, conforme a minha vontade, e o que foi pedido, para lhe entregar no tempo certo. Mas já passaram tanto tempo, Senhor, e o tempo ainda não chegou na minha vida. Eu, o Senhor, estabeleci sobre você um tempo. E digo para ti, que eu faço. Tão somente confia. Irei que porque eu, o Senhor, tenho preparado para você o que você nem pensa. Aleluia. O que você nem imagina. Eu sou Deus que realizarei a promessa, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Receba da parte de Deus. Aleluia. Não é sonho, é promessa. Anaí que me arrasou sobre calabás. Não é sonho, é promessa. Oriaraba sobre de calabás. Rideria sobre derebás. Eu vejo muitas honras da parte de Deus na vida de alguém. Aleluia. Muitas, muitas honras. Irmãs, eu tenho esse anelzinho aqui. Deixa eu mostrar para vocês. É porque eu tiro quando eu bato palma. Pega aqui. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus tão forte. Aleluia, que a minha vontade é de bater muitas palmas para o Senhor. Eu tenho esse anelzinho aqui, aí tem a aliança, ó. E tem esse aparadorzinho. Por que eu tô colocando aqui para você ver? Deus me deu uma visão agora. Você tá vendo que é como se fosse 3 anel no dedo só. Pronto. Eu via como se fosse a mão de alguém. E na mão de alguém eu via como se fosse vários anéis. Mas tinha dedo que em vez de um, tinha vários. Como esse aqui, tá vendo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor falou comigo. E o Senhor disse assim: filha, são muitas honras. Orabá sobre calabás. E eu via como se fosse pedras valiosas. Aleluia. Eu via como se fosse uma pedra verde. Aleluia. Uma pedra como se fosse meia avermelhada. Não era vermelha, era como se fosse mais arrosada por vermelho. Aleluia. Azul. Anáguia sobre calabás. Eu vi a cor de diamante, aqueles diamantes que é como se fosse branco. Orei cabás, subiadarabás. Anáguia sépia. E eu via, aleluia, em todos os dedos na mão, mas muitos possuíam 3, 4 desses anéis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor bradou dentro de mim, o Senhor disse assim: honra. Orai cabás, honra. E como eram muitos anéis, não é só uma honra, são várias honras. E essas honras, elas vêm como valores. Como assim? Porque os anéis, as pedras, era algo de valor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem honras que vêm como valores. Aleluia. Tem honras que vêm como se fosse um peso muito grande. E o Espírito Santo de Deus diz para você:
Sou eu que estou trazendo este peso de honra para a tua vida. Sou eu que estou trazendo este valor de honra para a tua vida. Eu sou o Senhor, aleluia, que vou trazer para as tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor diz assim: eu sou Deus, que vou trazer para as tuas mãos. Arabá, xere, calabás. Irmãs, a honra vai ser tão grande que não vai ser só uma, vai ser várias. Você tem esperado algo pequeno, mas mais uma vez o Senhor me fala aqui, não vai ser pequeno. Você tem planejado uma coisa e Deus está dizendo: o coração do homem, aleluia, faz os seus planos, mas a vontade, aleluia, de executar é minha. Harabá, sobre calabás. E eu iria subianto ramia. Vou executar. Vou fazer acontecer. Sobre calabás. Tem algo que vai ser entregue nas tuas mãos. E de cá subiarras. Aramia sobre de cá. Tem algo que vai ser entregue nas tuas mãos. Deus vai fazer alguém colocar nas tuas mãos. Entregue a você. Pode escrever o que está, aleluia, sendo revelado aqui pelo Senhor. Eu vi em visão, aleluia, nitidamente, como se fosse um papel em branco. Aqui é uma folha em rosa, mas era como se fosse um papel em branco. Desse jeito assim eu vi a mão, ó, entregando na mão de alguém um papel. Aleluia. E essa pessoa recebendo. E o Senhor falava comigo. Aleluia. Eu vou, aleluia, entregar nas mãos dela. Arabarra sobre calabás. Eu vou colocar Arabá subianahas nas mãos dela. Ricama subianagia. Pode até parecer para você e para muitos que é difícil, mas para mim é possível. Arabá sobre de calabás. Eu sou o Senhor que vou fazer você viver a promessa que foi liberada na tua vida. A promessa que foi liberada sobre você. A promessa, aleluia, que eu falei cerca de algum tempo atrás. Anaí Kemia. Tem muitas coisas, Erika, sobre a Yarabás, que você disse: Senhor, foram tantas promessas. E até agora eu só tenho recebido palavras e promessas. Arriaba subiandekai. Eu não tenho visto o cumprimento. Arabá subidecanderá sobre calabás. Só que o Senhor manda dizer para você: você vai ver o cumprimento delas e você vai viver elas. Vou liberar de uma vez só. Arai que me arra subede calabás, diz o Senhor. Deus vai liberar de uma vez só. Aí derra sobre calabás. Chega de tanto não.
muitos, que recebeste. Batesse muita porta, e recebeste não. E daí, quantas vezes tivesse que abaixar a cabeça, sobre calabás. Só que hoje o Senhor manda dizer para você que aonde você recebeu não, Deus vai chegar com sim. Porque o Senhor vai mudar o quadro. Deus vai liberar, aleluia, de uma vez só. Deus chega dizendo sim aonde tu recebeu não. Aleluia. Porque é assim que Deus vai fazer. Tem gente que vai mudar o coração. Tem gente que Deus vai mudar a opinião ao teu respeito. Tem gente que não vai entender porque carregava, aleluia, uma opinião ao teu respeito. Mas o Espírito Santo do Senhor vai mudar. Aleluia. Mas tu não pensava assim, Bela? E por que tu mudou? Porque Deus foi quem fez. E o Senhor está dizendo, vou eu mudar o coração de alguém? Sabe por quê? Porque eu sou Deus que mudo. Eu sou Deus que trabalho. Eu sou Deus que quer fazer. O Senhor manda dizer para você: ei, minha filha, descanse o teu coração. Eu estou entrando dentro desta peleja por você. Eu estou entrando dentro desta causa. Muitos foram os levantes contra a tua vida, a adversidade, o vento soprou, mas assim te diz, o teu Deus, aquele que te gerou, aquele que te formou, aquele que te conhece, aquele que sabe teu endereço, teu nome e teu sobrenome. Ei, minha filha, eu sou Deus que me levanto por você. Sobre calabás. Me levanto por você, trabalho por você, opero por você, digo pra você, você não tá sozinha. Já disse diversas vezes e repito, aleluia, se for preciso, quantas vezes for, você não tá sozinha. Eu estou contigo, tô mudando a situação, tô revertendo, remanagas. Estou revertendo o quadro. Aí arrasou sobre calabás. Eita. Ai, daí que a sobre de calabás. Eu sinto aqui uma presença gloriosa da parte de Deus. Eu sinto algo aqui poderoso demais. Eu preciso que você agora escute. Peraí, eu preciso que você escute. Fique atento agora. Aleluia. Fique atento agora no que Deus, aleluia, vai falar aqui. Aleluia, Deus me mostrou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você entenda. Eu vi como se fosse uma UTI. Aleluia, de um hospital. Entenda o que Deus está revelando. Eu via como se fosse uma UTI de hospital. E eu via como se tivesse uma pessoa ligada a aparelhos, não tem? Em estado de vegetação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu via como se tivesse alguém em estado de vegetação. E eu disse, Senhor, o que é isso? É alguém doente? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor disse, não. Sabe o que eu estou te mostrando, filha? Aleluia. Essa pessoa em vegetação, ligada por aparelhos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa pessoa representa promessas em estado. Aleluia, vegetativos. Como assim? A fé dela, aleluia, vê a promessa morta. Rabaxere calabás. A fé dela vê a promessa dessa forma. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Só que quando você está ligado por aparelho, tem uns fios ali. Aleluia. Só que esses fios, sabe o que é que representa, minha filha? Aleluia. Representa a minha palavra. E quando, aleluia, eu prometo, ainda que ela não acredite, ainda que para ela esteja em estado de vegetação, porque assim que ela está vendo, eu sou o Deus que levanta promessa, eu sou o Deus que realiza promessa, eu sou o Deus que cumpre promessa, eu sou o Deus que estabeleço promessa, e hoje estou visitando promessas que estava, aleluia, em estado de vegetação. Para trazer a vida. Para trazer a vida, diz o Senhor. Oh, aleluia, tu recebe? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, eu precisava entregar. Glória a Deus. Até aqui Deus me entregou. Irmãs, me perdoe por trocar o paralítico pelo cego, mas eram 2 paralíticos. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu falei para vocês, eu tenho um problema de memória. E é o Senhor que tem dado graça a mim. Aleluia, quando eu trago a palavra dele, porque eu esqueço de muitas coisas. Mas eu creio que a mão do Senhor me curará. E que o Senhor, aleluia. Então, se vocês veem eu trocando Elias por Eliseu, saiba que é por causa desse meu problema. Eu tenho um diagnóstico e tudo, mas até aqui Deus tem sustentado. E eu digo para vocês, eu prego a palavra do Senhor, porque é o próprio Senhor. Aleluia. É o próprio Senhor. Se não fosse Deus, não tinha como, aleluia, eu estar aqui. Mas é Deus que sustenta. É Deus que, aleluia, segura. Então, quando eu trocar nomes e tudo, lembre-se que eu tenho falta de memória. Minha memória não absorve muitas coisas. E é Deus que põe a mão. Glória a Deus. Aleluia.